Agora, para quem nos acompanha em áudio e vídeo com o nosso José Maria Trindade, que aliás acompanhou, né, toda a sessão do Supremo Tribunal Federal. Saiu o acordão aí, né, Zé Maria? Muito bom dia. Pois é, muito bom dia, Patrick, bom dia a todos. Olha, Patrick, eu me senti lá no plenário do Supremo igual naquele jogo da Alemanha, né? Gol do Renan, gol do Renan, gol do Renan, e todo mundo se olhando assim, o que estava acontecendo. Mas a grande pergunta que se faz aqui hoje é o seguinte: o que o Renan fez para, primeiro, convencer líderes importantes do Senado Federal e depois toda a mesa diretora do Senado a apoiá-lo? Ele não estava sozinho, e uma posição até destacada muito aqui é a posição de Jorge Viana, o vice-presidente do Senado, que se fosse com o petismo antigo, sairia blá, 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 nós vamos fazer isso, fazer aquilo, desfazer, não votar a PEC, não. Ele ficou ali ao lado, dizendo que estava defendendo o Congresso Nacional, e foi uma peça muito importante. Foi até a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, e ele tinha até uma relação com ela era procuradora em Minas Gerais, e foi no Acre quando ele era governador, e ele tinha uma proximidade. O senador Aécio Neves também atuou, então Renan se protegeu de líderes importantes no Congresso Nacional. O que ninguém sabe é o que ele fez para ganhar tanto apoio assim, de forma tão rápida. O Supremo ontem surpreendeu e muito, viu? Zé, antes de você entrar aquelas falas do Lindenberg Farias, Roberto Requião tem de recomendar, ele vai ficar conhecido pela frase esse ano, abre aspas para o Requião: eu recomendo alfafa, muito alfafa, in natura ou como chá, é própria para muares e equinos, acalma e é indicada para passeatas nonsense, fecha aspas. Esse é o pensador Roberto Requião, desequilibrado, mas que está lá porque foi eleito pelos paranaenses. Agora, isso que você falou, uma das questões, que poder, por que ele tem tanto poder? É a história das maletas. E rápido, viu? O que tem nessas maletas? Por que tanto poder que ele tem, né? Entrou Aécio, Fernando Henrique, Sarney, segundo os jornais, o próprio presidente Temer, numa ampla articulação, ele virou, e num momento da sessão, o ministro Marco Aurélio disse: a que ponto, chegamos, o Renan é que sustenta a República Brasileira, né? É um verdadeiro absurdo, né? Pois é, ele vai ganhar, ele tem 12, ele é réu em um processo, né? Sim. E tem, entre outros, 11 inquéritos, e agora o 13º. O ministro Marco Aurélio mandou à Procuradoria-Geral da República todo o relatório do oficial de justiça mostrando que um funcionário público mentiu quando disse que Renan não estava, e ele disse que através do vidro da porta viu o Renan lá, e a gente que estava lá fora, a gente perfeitamente viu o oficial de justiça chegando e o Renan lá dentro, numa reunião com líderes e tal. No dia seguinte, marcou para ele ir fazer a notificação e ficou... o oficial fala em 4 horas, mas eu acho que foram 6 horas. Ele ficou, inclusive, com muita fome, porque ele chegou lá um pouco antes do almoço, 11 horas, e ficou até no meio da tarde lá, preso numa sala, e ninguém dava notícia para ele, ele foi embora. Então, isso vai gerar um novo inquérito de obstrução de justiça, ou, no mínimo, né, desacato uma decisão judicial. São duas coisas diferentes. Então, a Procuradoria-Geral da República está com todos os documentos, vai ouvir funcionários do Senado Federal e verificar o que aconteceu. Isso é um processo à parte. Agora, o que todo mundo diz aqui é que na reunião da mesa diretora, ele teria lembrado históricos de outros integrantes da mesa diretora. Mas eu não acho que é tão simples assim, não. Ninguém ameaça um senador de uma forma tão direta assim, não, viu? Eu acho que ele tem um poder a mais, e não é essa história da defesa da República. Mas o certo é que o quadro que se desenharia se o Supremo tivesse mantido a liminar seria de resistência, né? E aí a situação se complicaria ainda mais. Agora, Zé Maria, deixando um pouco de lado essas questões obscuras que a gente aí que procura entender, do lado do governo, ele até torcia para que Renan ficasse mesmo na presidência do Senado para facilitar a tramitação das matérias, porque ele já tinha assumido esse compromisso de manter a votação da PEC, e sem turbulência no Congresso, até a reforma da Previdência pode avançar. Aliás, está avançando com muita rapidez, né? Pois é. Olha só, eu ouvi que o presidente Michel Temer, que também entrou nessa negociação com o Supremo Tribunal Federal, ele viu ali nesse episódio que precisa ter ali o presidente do Senado e o presidente da Câmara aliados.
Ele tinha feito a promessa de não colocar um pé, né, nesta disputa pela presidência da Câmara e pela presidência do Senado. Diz que agora ele está repensando e vai entrar com os 2 pés nessa disputa da Câmara e na disputa do Senado. Hoje a economia, Denise, você sabe disso, está muito ligada à política, porque o Estado, politicamente, ele só existe se tiver apoio, né? O sistema de democracia no Brasil exige apoio forte no Congresso Nacional, e a gente vê claramente, por exemplo, com um aliado como Rodrigo Maia, a reforma da Previdência vai andar rápido, vai chegar para o início do ano que vem, já com a comissão formada e em condições de discutir e votar o relatório da reforma da Previdência, né? Agora, quanto à PEC, que ficaria na dúvida se o Renan caísse, outra vez entre o Jorge Viana, ele não saiu dizendo que adiaria, que cancelaria, como queria o PT, como quer o PT. Mas ia sofrer enfim, mais pressão, né? Jorge Viana, certamente, né? Se houvesse qualquer dificuldade, ele optaria em não votar a emenda à Constituição. Então, a economia está cada vez mesmo mais ligada à política, sim. Tá certo, Zé Maria. Daqui a pouco você volta com mais informações e, claro, vai acompanhar aí o dia hoje no Senado que promete, né, Zé Maria? Até mais. É a primeira sessão do Renan depois disso. Muito obrigado.